Olá, quarto ano, bom dia! Hoje vamos conhecer um texto instrucional. O próprio nome já deixa claro o que esse tipo de texto traz, nos ensina. Uma instrução, ou seja, ele orienta sobre alguma coisa, por exemplo, um manual de instrução, um manual do celular que ensina como mexer no aparelho, um manual de montagem de algum objeto que compramos para a nossa casa, um manual de jogo que ensina as regras de um jogo. E aí nós temos aqui algumas perguntas para vocês já na página 56 da apostila. Você costuma brincar em família? Uma boa maneira de descontrair e de se aproximar de seus familiares ou responsáveis é propondo uma brincadeira. Nós temos aqui uma brincadeira chamada Emplacando Frases, o título da brincadeira. O nível de dificuldade é de 4 estrelas. Isso indica que é um nível alto, né? Porque geralmente nós utilizamos aí até 5 estrelas para determinar um nível, e nós aí temos 4, então digamos que é um nível alto. As pessoas, a quantidade de pessoas não tem indicado aqui especificamente, mas pode ser quantas pessoas vocês desejarem. O que vocês precisarão? Um lápis e um papel, somente, material bem tranquilo, bem fácil. Então nós temos aqui as regras desse jogo, ou seja, o passo a passo, né? Começando ali pela dica 1. Se estiver dentro do carro, observe as letras da placa de um veículo próximo. Digamos que elas sejam TMG. Em um avião ou um trem, pense em palavras com 3 letras como tal ou com. No avião ou no trem, nós não temos como observar outros carros, né? Quando nós estamos dentro de um carro, a gente consegue observar outros carros, né? Na estrada, na rodovia e tal. Agora, quando nós estamos num avião ou num trem, isso não é possível. Por isso que o jogo dá essa opção. Se a pessoa quiser jogá-lo, mas dentro de um avião ou de um trem, não precisa olhar a placa de um carro, né? Porque é impossível. Mas ela pode pensar em palavras que tenham 3 letrinhas, como as palavras tal ou com, tá? E aí ela pode jogar, fazer essa brincadeira também perfeitamente. Dica 2. Tente criar uma frase engraçada que contenha palavras que começam com essas letras. Nesse caso, você poderia usar todo mundo grita. Aqui, né, o jogo está se baseando na placa TMG. A primeira pessoa que conseguir formar, aliás, a pessoa que conseguir formar mais frases é a vencedora. O primeiro jogador a criar a frase marca 1 ponto. Continue jogando até não conseguir mais criar frases. Então as pessoas vão criando as frases com as letras do carro, da placa do carro. Quando não conseguir mais, aí é necessário que se analise, né, qual jogador criou mais frases. Nós temos então um desafio, ou seja, o jogo ele pode se tornar mais difícil ainda, ele pode ter um nível mais elevado. Como? Escolhendo 2 placas e formando uma frase com 6 palavras, ao invés de escolher apenas uma placa e formar uma frase com 3 palavras. O vencedor é quem conseguir pensar em mais frases de 3 palavras. No caso, em frases de 3 palavras, aqueles jogadores que escolherem uma placa só. Se por acaso o grupo de jogadores escolher 2 placas, vence quem conseguir formar mais frases de 6 palavras, tá bom? Sozinho, será que dá para jogar sozinho? Sim, essa brincadeira também dá para fazer de forma individual. Porém, é necessário que você respeite as regras, tá bom? Então aqui, atividade 2. A brincadeira apresentada é ideal para ser realizada em que situação e localidade? A brincadeira já deixa claro com quem você pode brincar, onde você pode brincar, tá bom? A número 3 pergunta para que serve essa brincadeira. Também está bem claro de acordo com as alternativas que temos aí. O título também está fácil de identificar. A atividade 5 não é para responder por escrito, ok? Mas eu quero que vocês reflitam sobre ela e na correção nós vamos conversar um pouquinho melhor sobre essa questão. Que materiais são necessários? Vocês observaram que são 2 coisas bem básicas também. Qual é o objetivo da brincadeira? Qual é a finalidade dela? E a atividade 8. Quantos jogadores são necessários para brincar? É possível realizar a brincadeira sozinho? Nós já conversamos sobre isso também. Sobre o nível de dificuldade também nós já falamos sobre isso, né? Eu falei no início do vídeo, a atividade 10 essa. E aí vocês vão observar as estrelas para responderem essa questão. A atividade 11 pergunta se é possível aumentar o nível de dificuldade, de que forma, também falei sobre isso, né, quando nós estávamos lá vendo sobre a brincadeira. E na atividade 12 pergunta o seguinte: nessa brincadeira, cada jogador tem a sua vez de brincar ou todos jogam ao mesmo tempo?
Justifique sua resposta transcrevendo um trecho das instruções. Nessa daqui, vocês vão observar lá na página da brincadeira mesmo, que diz assim, na dica 3, o primeiro jogador a criar a frase marca um ponto. Então, quando nós lemos essa frase, fica claro que todos os jogadores jogam ao mesmo tempo, né? Então, o primeiro, aquele que for primeiro a criar a frase, marca um ponto. Então, as jogadas aí são simultâneas, todo mundo ao mesmo tempo. Como é definido o vencedor da brincadeira? Né? Como eu sei que quem foi o vencedor? Também tá tranquilo. Na atividade 14, nós temos um trecho das instruções, que é a dica 1, e a pergunta é a seguinte: por que o jogador que estiver em um avião ou trem deve pensar em palavras de 3 letras? Aqui vocês vão considerar aquela explicação que eu também dei no início. Aqui, a brincadeira ela se baseia na placa de um carro, ok? E a cada placa de um carro tem 3 letras. Quando nós estamos num avião ou num trem, é possível nós observarmos carros e aí a gente utilizar a placa de carros para fazer a brincadeira, estando num avião ou num trem, tá bom? Na atividade 15, vocês vão associar as colunas. Na verdade, cada instrução lá da brincadeira apresenta um subtítulo e aí vocês vão ligar os subtítulos às informações que eles apresentam. Ok? Na atividade número 16, pergunta por que aparecem os números 1, 2 e 3 nos parágrafos que explicam a brincadeira. Então, vocês observam lá na página em que a brincadeira está exposta que esses números, eles indicam a ordem em que se deve jogar a brincadeira. Ou seja, a ordem dos passos dessa brincadeira, tá bom? Atividade 17. As instruções seriam as mesmas se a ordem desses números fosse trocada. Justifique sua resposta. Então, se a ordem dos números estivessem ali modificadas, o 3 fosse o 2, o 2, o 1, as instruções seriam as mesmas? Aquela sequência seria a mesma ou não? Aquilo teria gerado ali um conflito e as instruções seriam diferentes. Aí vocês devem pensar que uma brincadeira ela precisa de uma organização, de uma sequência a ser seguida, tá bom? E por último, nós temos um quadrinho explicativo que diz que o texto instrucional, o objetivo dele, né, é ensinar o leitor a realizar algo. Seja uma brincadeira, um jogo, uma receita culinária, até mesmo ensina como utilizar um objeto. Em geral, esse texto apresenta os materiais necessários e as instruções de realização junto de um passo a passo numerado. Ou seja, porque o texto instrucional ele traz uma sequência lógica, uma organização para que o leitor entenda perfeitamente o que deve ser feito. Tá ok? Então finalizamos aqui na página 59 da apostila. Beijão, gente. Tchau, tchau.